Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 5 de novembro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja os destaques desta noite. Contas em dia. Apenas 35% das pessoas acreditam ter alcançado a independência financeira. Com a alta do dólar, economista explica como a moeda influencia no bolso do brasileiro. E hoje tem o quadro Uma Boa Ideia. Você vai conhecer a história de uma empreendedora de São José que se divide em 2 negócios e, com muito trabalho, conseguiu realizar o sonho de ter a casa própria. O Jornal da TV Tati está no ar. Eu começo o jornal de hoje com uma pergunta. Você se considera independente financeiramente? Apenas 35% dos brasileiros estão com as contas em dia. A Júlia tem apenas 21 anos e já possui uma empresa com 4 funcionários. Para ela, a independência familiar e financeira veio cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 para 13 anos, mas ainda na escola, era uma coisa assim secundária, não era prioridade. Eu comecei vendendo o que eu conseguia na época, então era doce, era miçanga, era aquilo que estava ao meu alcance. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui crescendo, amadurecendo também e entendendo onde eu podia atuar com os meus conhecimentos. E aí foi quando, com 16 anos, eu comecei a prestar esse serviço que hoje a gente presta aqui na agência, que é de gerenciamento de rede social, mas ainda de uma forma muito embrionária, assim, eu não sabia muito bem como era. E dentro da casa da minha mãe, abri um escritóriozinho ali, uma bancadinha para eu conseguir trabalhar, fazer reunião, e comecei a trabalhar com isso, a pegar a experiência. E aí deu muito certo, porque logo veio a pandemia, então todo mundo estava procurando esse tipo de serviço, estar presente no digital. E logo quando passou a pandemia, com as coisas um pouco mais estruturadas, eu já tinha entendido como era a área, eu comecei a, de fato, estruturar uma empresa. Então, contratei a primeira pessoa, as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, até que, com 17 para 18 anos, eu falei, não, agora é a hora de sair da casa da minha mãe, eu estou independente, eu já me sustentava sozinha. Conquistar a independência familiar pode ser mais fácil do que a financeira. É o que explica o educador financeiro Eduardo Vilela. Mas há uma diferença entre ser independente financeiro e ter liberdade financeira. Independência financeira é quando você tem um patrimônio que ele rende um valor mensal e paga as suas contas, ou seja, você não é obrigado a trabalhar. E tem o cenário de ter a liberdade financeira, que é um degrau acima, onde você vai fazer o quê? Você vai ter um patrimônio que rende um valor mensal, paga as suas contas e também paga os seus luxos. Esse é o cenário. E tem também, no caso, a independência familiar, onde a pessoa ela consegue trabalhar por conta própria sem depender dos familiares. Então, para você atingir a independência financeira, você basicamente tem que acumular patrimônio. E para acumular o patrimônio, tem que alinhar um ponto que a gente fala, que é, no caso, o CIF, que é o CIF com C. É o controlar, investir e fazer mais dinheiro. Se eu só controlo minha vida financeira, não adianta nada. Eu vou trabalhar e pagar a conta e não vou sair do lugar. Se eu investir sem controlar, também não adianta, porque o dinheiro que eu estou juntando, eu vou ter que usar daqui a pouco, porque minha vida está descontrolada. E se eu fizer mais dinheiro sem controlar e investir, é o pior dos casos, porque o banco ele libera muito crédito, eu vou me endividando e aí eu vou afundar a minha vida. Um levantamento da Serasa, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que apenas 35% dos brasileiros acreditam ter a sua independência financeira. Essa sensação de autonomia que chega junto com a inserção no mercado de trabalho pode ser um estímulo para fazer dívidas. Por isso é importante o planejamento financeiro. Como a gente não aprendeu nada na escola, a gente não sabe muito bem o que seria essa tal independência. E muitas pessoas acreditam que a independência financeira é quando sai de casa e consegue pagar as contas. Não, isso aí basicamente é você ser adulto. Vai ter que honrar ali com seus compromissos. Então não é só porque você está pagando as contas sem precisar dos pais que significa que você tem independência financeira. Você pode ter a independência familiar, onde não precisa de outras pessoas te ajudando. Mas a independência financeira é nesse cenário, é acumular um patrimônio que rende valor mensal e paga suas contas. A Júlia aprendeu desde cedo a fazer este controle e enxerga a vida profissional como uma realização pessoal e profissional. Por muito tempo eu enxergava que isso era só a minha obrigação, né? A nossa obrigação, trabalhar, ter uma profissão, empregar outras pessoas, ajudar a família de outras pessoas. Isso para mim era uma obrigação por muito tempo, assim, na minha cabeça. Era o mínimo que eu tinha que fazer. Mas hoje em dia, olhando já com um olhar mais maduro, eu consigo ver que, caramba, aos 21 anos eu consigo ter 4 pessoas, às vezes 6 em um trabalho específico, né? Da mesma idade,
adolescentes, jovens, adultos que estão se formando também, que estão ajudando a família deles, né? Então isso para mim hoje em dia eu enxergo muito mais como uma realização profissional, uma realização pessoal mesmo, de tipo, além da minha família, da minha realidade ter mudado, ter minha casa, comprei meu primeiro apartamento, meu carro, então as coisas foram acontecendo, eu também consigo proporcionar isso para as outras pessoas. Então, isso não é só uma realização da Júlia. A Júlia conquistou as coisas, mas também outras pessoas conseguiram conquistar e estão conseguindo através de uma empresa que foi criada por na época, adolescente, que não sabia muito bem onde ia chegar. Que exemplo, né? Ó, se você tem dívidas, novembro é o mês ideal para negociar os valores. A Serasa está fazendo um feirão nacional em parceria com os Correios. Todos os detalhes dessa notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. Mais de 1.000 empresas de varejo, bancos e energia participam do feirão. As agências dos Correios vão estar identificadas para orientar os consumidores. Intervalo, e no próximo bloco tem o quadro Uma Boa Ideia. Na reportagem de hoje, você vai conhecer uma mulher que realizou vários sonhos através do empreendedorismo. Na última sexta-feira, o dólar chegou a R$ 5,86, o maior valor desde maio de 2020. Agora, o dólar está operando em queda e hoje está a R$ 5,75. Precisamos falar do impacto desse movimento na nossa economia. Amanhã acontece a reunião do Copom, do Banco Central, que vai anunciar os próximos passos da taxa Selic. A gente conversa sobre isso por internet com o economista Bruno Corano. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela, eu que agradeço o convite. Bruno, vamos lá. Olha, quando a gente fala da alta do dólar, parece que é algo muito distante, né, para nós brasileiros, mas não é. Como que essa alta influencia no bolso do brasileiro? De fato, embora a população às vezes tenha a percepção que é algo distante, porque a primeira correlação que a gente faz é: se eu não pretendo ir para a Disney e não vou viajar, eu não preciso comprar dólares, então isso não vai impactar na minha vida. Mas esse entendimento está absolutamente errado, porque o dólar impacta diretamente em quase tudo que a gente consome. Eu vou começar pelo petróleo. O petróleo é a principal fonte para se produzir o combustível, a gasolina. A gasolina todo mundo dirige, precisa se deslocar, a gasolina é responsável por fazer com que os produtos sejam transportados. Então, por aí já é um primeiro indicador de que o dólar subindo vai pressionar o preço do petróleo. Mas não só isso, itens como trigo e tantas outras coisas são cotadas em dólar e o Brasil importa muitos produtos. Então isso impacta direto no bolso das pessoas, não imediatamente, mas com essa escalada do dólar, se isso não for combatido, isso naturalmente vai pressionar o preço das coisas, vai puxar a inflação para cima e vai tirar o poder de compra dos brasileiros. Eu falei que amanhã tem a reunião do Copom, né? A taxa Selic está atualmente em 10,75% ao ano. Pode aumentar ainda mais por causa dessa alta do dólar? O Copom já assinalava que iria existir um aumento da taxa de juros justamente para combater a ineficiência fiscal do governo. É um instrumento de proteção e também para combater a inflação que no Brasil, diferente de outros países, não foi absolutamente vencida ainda. Esse cenário do aumento do dólar só contribui para que o Copom de fato venha com um aumento, não diria que mais significativo, mas diria que mais certo ainda. Em termos de percentual, alguns economistas falam em 0,25, outros falam em 0,50. Agora, eu acho que, independentemente da taxa, o fato é que juros altos nunca é bom para a população, é um remédio amargo, mas inevitável. Com certeza. Bruno, obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite.
E você deve se lembrar que no mês passado nós contamos histórias de pessoas da região que se arriscaram, empreenderam e vivem todas as alegrias e aflições de manter um negócio em pé. Pois nossa série deu tão certo que agora virou um quadro. Toda semana aqui no Jornal da TV Tati você vai conhecer novos empreendedores e sonhos. Hoje nós vamos entender o porquê a Luciana, uma empreendedora nata, sabe? Daquelas que está sempre inventando uma moda, criando algo para vender, mudou de vida e hoje tem orgulho dos negócios que toca. Hoje no quadro Uma Boa Ideia, nós vamos contar a história da Luciana, que é uma empreendedora nata, dona de 2 negócios. A gente veio aqui na casa dela para mostrar um desses negócios que vai te deixar com água na boca, vocês vão ver. Luciana! A Luciana é uma empreendedora de sucesso. Atualmente, ela se dedica ao novo empreendimento, uma lanchonete online de batata recheada. Ela começa nos mostrando a sua casa, onde é feita toda a produção das batatas. E já dá para perceber que ela tem muito orgulho de cada pedacinho. A construção é fruto de muito trabalho e dedicação de uma pessoa que não teve uma vida fácil. Enquanto monta uma de suas especialidades, ela mesma nos conta como começou sua história no empreendedorismo, com uma loja de lingerie. Olha, minha história de empreendedorismo começou há 12 anos atrás, né? Eu iniciei em 2012 vendendo lingeries. Eu fiquei durante um bom tempo, né, no chá de lingerie. Eu tinha aí uma média de 10 a 15 eventos por mês. Além de toda a organização, eu faço as brincadeiras, divirto a mulherada. Tem chá de lingerie que tem uma média de 40 mulheres. Então, além de dar lá minha palestra de autoestima, de empoderamento, eu faço também as brincadeiras de uma forma muito divertida. Em 2020, a Luciana precisou se reinventar. Como os eventos pararam durante a pandemia da Covid-19, ela teve que encontrar uma alternativa para continuar no mercado. E é aí que surge a ideia de entrar para o ramo gastronômico. Sempre tive muito prazer em realizar um chá de lingerie, então ter ficado sem, para mim, foi terrível. Desencadeei um vitiligo, tem aqui nas minhas mãos, nos meus pés, caiu muito cabelo. E aí, na pandemia, chorando no sofá, minha mãe chegou em mim e falou assim: opa, vai ficar chorando aí até quando? Por que você não vai fazer um bolinho caipira para vender aí pros amigos, pros vizinhos? Falei, ai mãe, fazer bolinho caipira, eu? Aí ela falou assim, esse bolinho caipira é tão gostoso que eu te ensinei e tal. Aí comecei a fazer, o pessoal começou a comprar, foi aquele sucesso. E aí, depois desses 7 meses de pandemia, as coisas começaram a dar uma retornada. E aí eu falei, então eu vou retornar com o chá de lingerie novamente. E aí deixei o Sem Miséria congelado e agora em janeiro eu fiquei com vontade de resgatar o Sem Miséria e falei, vou fazer isso novamente, só que agora com um novo formato de batata recheada. E essa empreendedora tem um diferencial. Ela não vê os negócios apenas como uma fonte de sobrevivência, é um propósito de vida. O motivo que fez ela e a família saírem de uma realidade de muita escassez. Eu sou muito grata pelo empreendedorismo, realmente foi o que mudou a minha vida, né? Porque você morando numa comunidade, você não consegue muito ter ali visão de quanto você pode crescer. Pelo contrário, né? O cenário ali demonstra para você que isso é difícil, tem uma barreira, né? Às vezes mostra ali que você não tem como chegar tão alto. E graças a Deus, Deus sempre me abençoou muito a não fechar os meus olhos para isso. Então o empreendedorismo mudou a minha vida, eu consegui tirar os meus pais da comunidade, consegui construir uma casa para eles, depois consegui construir a minha, que era o meu sonho, né? Hoje tenho meu carro, tô com a minha vida estabilizada e eu mantenho o chá de lingerie, que ele acontece, né, nos finais de semana com um contrato fechado, então eu já tenho uma agenda programada para acontecer os eventos.
E estou com o Sem Miséria, somente delivery por enquanto. Como que tá a sua vida, Lu? Loucura, total. Mas assim, quero manter as duas. Servir com excelência para mim é uma coisa que já é de mim. Eu gosto disso, eu gosto muito de ser bem atendida, então gosto também de atender bem os outros. Espero que você tenha se inspirado com a história da Luciana. E se você também tem uma história de empreendedorismo, manda pra gente aqui na TV Tati SBT. Eu agora vou provar essa batata maravilhosa. Ô Lucas, você quer? Não. Sabe por quê? Porque essa aqui, ó, tá com o meu nominho, ó. Beijos. Tchau, que essa aqui é minha, Lucas. Ah, vocês que se viram aí. Abraço. Daniel comeu uma comida gostosa e ainda contou uma história linda. Gente, mais uma pausa e daqui a pouco a gente fala de vestibular. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Vamos saber como vai ficar o tempo amanhã na região? Nesta quarta-feira o tempo não muda muito, nublado e previsão de chuva. Bora lá? A gente começa falando de Lorena, máxima de 28 graus, mínima de 19. São José dos Campos pode chover forte, máxima de 27, mínima de 18. Caraguatatuba, máxima de 27 também e mínima de 21 graus. São Bento do Sapucaí, máxima de 23 e mínima de 16 graus. No último final de semana, com o Enem, foi dada a largada das provas e vestibulares para quem tem o sonho de começar uma faculdade. É bom estar preparado, porque na região tem faculdade com oportunidade de bolsa de estudo. De olhos atentos na explicação da professora, o Gabriel, de 20 anos, está no primeiro ano do curso de enfermagem. Para ele, a pior parte já passou, a fase do vestibular. Sempre tem um nervosismo, né? Aquela intenção de, nossa, será que eu vou saber tudo? Será que eu vou travar? A resposta está certa? Sempre tem um pouco de nervosismo, mas depois dá uma relaxada. A prova daqui eu achei ela bem tranquila, assim. Tem que estudar, mas ela é uma prova tranquila de fazer, melhor do que o Enem. A escolha levou algum tempo, mas o futuro enfermeiro está bem feliz com o curso. Fiz o Enem em 2021. Passei em uma universidade daqui, só que não me encaixei. Acabei indo também para a parte militar um pouco, fiquei 3 meses recluso e fiquei 1 ano sem poder estudar direito, sem saber para onde que eu ia. No final do ano, eu prestei o vestibular para a Univap. Colegas meus, eles falaram, tenta aqui, faça alguma coisa, né? Tem uns cursos bacanas. Aí eu me encontrei na parte de enfermagem. É um curso muito bacana, os professores são super integrativos, eles tentam trazer muito a parte do hospitalar para a parte acadêmica, não é aquela coisa maçante. É muito bacana. Para o coordenador do curso de enfermagem, aliar as aulas teóricas às práticas contribui na qualidade do ensino e aumenta o interesse dos alunos no curso para evitar evasão. Nós conseguimos entregar ao mercado de trabalho muito brevemente os alunos formados e com essas competências. Então, a absorção do nosso aluno, ela está em torno de 90%, é muito alta a empregabilidade. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das formas de ingressar no ensino superior público e privado. Nessa Universidade de São José dos Campos, os Enems de 2014 até 2024 pode ser uma forma de entrar em um dos mais de 30 cursos oferecidos aqui. As diferentes formas de ingresso, além do Enem e o vestibular, a gente tem alunos que vêm por transferência ou nova graduação, que é uma segunda graduação. O nosso foco hoje é o nosso vestibular presencial, que vai acontecer agora no dia 24 de novembro. Então, uma prova que vai ter uma duração de 3 horas, vai ser num domingo, com início às 9 horas a prova. Quem escolher a universidade como instituição de formação superior tem opções de bolsa de estudo. Nós temos bolsa de desconto institucional para os
8 primeiros colocados do vestibular da prova presencial de novembro, nós vamos oferecer porcentagens que variam de 25% a 100% de desconto no valor da mensalidade. E para quem optar pelo curso de enfermagem no ano que vem, como o Gabriel, o professor já antecipa que será preciso estudar bastante. Uma formação de verdade exige comprometimento, exige do aluno e do professor responsabilidade para, sim, ter uma formação com competência, robusta e que possa fazer a diferença no mercado de trabalho. Boa sorte para quem for fazer a prova então, né? Fim do nosso jornal. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Agora você fica com mais notícias no SBT Brasil. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.